Vamos lá, meus queridos jornélicos, belezinha? Vamos falar então aí mais um pouquinho a respeito de substâncias químicas, né? Passamos aí a semana passada inteira, né, falando a respeito de sistemas das substâncias químicas. Falamos da importância de tabela periódica, alguns componentes, né, fundamentais lá para a vida, né? Lembra que a gente comentou a respeito daquele grupo de componentes, né? Os CHOMPs lá. Então, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, que são os elementos químicos mais abundantes aí nos seres vivos. Depois a gente entrou nas substâncias inorgânicas, né? Falou um bom tempo ali a respeito da característica de cada uma delas, né? Como é que elas funcionam e tal, e como é que elas interagem no meio ambiente. Hoje nós vamos falar a respeito das substâncias orgânicas. Tá? Basicamente, né, já disse algumas vezes para vocês da importância do carbono. Nós vamos falar sobre o carbono que está presente nas substâncias orgânicas, mas não é só isso, né? Então a gente tem que abrir um pouquinho esse leque agora para falar um pouquinho mais sobre esse bonito desse carbono. Até agora a gente estudou moléculas de carbono como o açúcar, a glicose no caso, né? E açúcares, existem, a palavra é plural porque existem vários tipos de açúcar. Então nós vamos aí trabalhar um pouquinho e falar um pouquinho sobre eles. Nem todos, inclusive, são doces. Não sei se você fica frustrado agora ou não, mas é isso aí. Falar de açúcar para mim também então, né? Eu tenho diabetes, então aquela coisa. Bora lá. Princípio é o mesmo, né? Nós vamos falar, princípio é o mesmo nada, é outro. Nós vamos falar do princípio de individualidade nesta aula. A aula passada eu trabalhei o princípio de união. Continua sendo evidenciado aqui união? Sim. Para não trabalhar o mesmo, eu vou só pedir para você focar o seguinte. O princípio de individualidade, ele fala a respeito de diversidade. Eu estou falando aqui de algo que é muito parecido, no caso, várias moléculas, né? Grupos moleculares que que têm o mesmo nome, digamos assim, açúcar, por exemplo, porém existem vários tipos de açúcares diferentes, assim como existem vários tipos de gorduras diferentes e assim por diante, ok? Então, princípio de individualidade tem a ver com diversidade. A palavra é essa. Quando você entende o princípio da individualidade, você sabe que a outra pessoa ela é diferente de você. A criação ela é diversificada, né? Então, por mais que você tenha todas as características que aquela pessoa tem em termos físicos, né? Ah, professor, não é porque eu sou mais bonito que ele, tá bom. Não é disso que eu estou falando, né? A forma estrutural, morfológica, então, ela é muito parecida. Então, a questão é que, mesmo sendo iguais, somos todos diferentes, né? Não tem uma única espécie no mundo igual a outra. E aqui entra, então, essa diversidade absurda da criação de Deus. Beleza? Princípio de individualidade, então. Então, objetivo: perceber a integração dos sistemas de locomoção e suas integrações com o corpo de forma integral. Esse manteve o último lá. Galerinha, nós vamos falar então sobre a concentração desses compostos orgânicos nos seres vivos. Lembra lá, óbvio que você vai lembrar, você teve aula comigo, então você, né, enfim, nem todos tiveram, mas vamos lá. Quando a gente fala de substâncias orgânicas, a gente trabalhou lá ainda no 7º ano ou no 8º ano, agora não fico assim, a gente teve 2 períodos que a gente trabalhou isso, que foi sobre alimentação. Falamos sobre alimentos energéticos, construtores, reguladores. Você lembra disso? Ok. Nós vamos falar aqui sobre alguns tipos de alimento. Hoje, basicamente, nós vamos focar em 2 grupos, tá? Que são os carboidratos e os lipídios. A partir da aula que vem, então, a gente começa a abordar os demais, que são as proteínas e também os ácidos nucleicos, que nós vamos falar um pouquinho adiante. Mas olha só que interessante. Não sei se você vai conseguir enxergar a legenda aqui, que agora eu percebi que na TV ficou bem clarinha. Tá? Mas aqui, ó, substâncias nas células, proteínas, lipídios e carboidratos. Em animais, a quantidade de proteínas é de 18%. Em vegetais, 9%. Lipídios, que são as gorduras, em animais, 12%. E em vegetais, 2%. Aqui você começa a contrastar, então, o perfil de comida, né? Que gordura animal, gordura vegetal, o tipo de alimentação que você tem, se for mais regrado em base de dieta animal, né? Carne vermelha e blá, 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 né? Então, nesse caso, você está ingerindo uma quantidade muito maior de gordura, 6 vezes maior. E os carboidratos também.
Animais também tem uma diferença gritante. Na parte animal é 6% de carboidrato. Na parte vegetal, apenas chega a 15%, ou seja, mais do que o dobro, né? Vamos colocar aí 150% de aumento. Por que isso? Porque no caso dos vegetais, essas células, então, elas têm geralmente a função de reserva. Por conta disso, né? Então, eu tenho muito mais carboidrato mesmo em um vegetal do que vai ter no animal. O animal nem sempre vai estar para reserva o carboidrato. Na maioria das vezes, inclusive, é justamente para manutenção corporal e as questões envolvendo o próprio metabolismo. Tá bom? Vamos lá, então, ó. Só para lembrar você aqui. Então, existem os grupos de substâncias inorgânicas. Existem esses 5 grupos: os carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e os ácidos nucleicos, que nós vamos falar um pouquinho adiante aí. Eu esqueci ainda das vitaminas, que nós vamos trabalhar também. Então, o primeiro são os grupos dos energéticos, né? Eu estou falando aqui dos carboidratos e lipídios também entra nesse, tá? Eu esqueci de colocar aqui, são os 2. Os lipídios também aparecem em termos de construtores, tá? Por quê? Porque as proteínas vão formar o nosso corpinho. Então, proteínas, vamos colocar como se fosse um carro. Eu lembro que eu disse até essa alegoria para você. O carboidrato seria o combustível do carro, tá? Lipídios também, alimentos energéticos. Os construtores que vão fazer a coisa funcionar, que vão fazer, no caso ali que seriam as peças do carro, tá? Então, são as proteínas, algumas vezes os lipídios, porque acabam formando substâncias de reserva e mantêm parte da estrutura corporal de alguns animais, tá? Então, por isso ele também aparece aqui. Mas ele também é um energético. Veja uma setinha que eu coloquei aqui agora, ó. Viu? Então, agora ela está ali permanente. Vitaminas são os reguladores. Seria o óleo do freio, o fluido da direção hidráulica, aquela coisa que vai fazer o óleo do motor. São as coisas que vão fazer a máquina toda funcionar bem. Vitaminas são chamadas então de alimentos reguladores, ok? Eles vão orquestrar o seu organismo de uma forma adequada ali. Vitaminas e sais minerais, que fique claro isso daqui também. Ácidos nucleicos, ele chama aqui de controle. Por que controle? Porque é ele que vai direcionar. E se numa célula tem alguém que manda, é o DNA, RNA e tal. E os ácidos nucleicos, eles são esses caras aí, tá? Então lá pra frente, né, na aula que vem, nós vamos tocar a banda aí para esses assuntos. Vamos lá então. Primeiro do dia, carboidratos. Lembrando o que define a palavrinha carboidrato. Eu sempre disse para você, eu usei sempre lá, até agora, a maioria dos nossos recursos aí, eu falei de uma molécula, né, compostas pelas letrinhas CHO. Lembra do CHO? CHO o quê? Carboidrato, hidrogênio e oxigênio. Tá? Sempre coloquei para você da seguinte maneira: C6H12O6. C6H12O6 nada mais é do que a molécula da glicose, ok? Então, essa daqui, molequinha da glicose. Só que tem o seguinte: quando a gente fala de substâncias orgânicas, ó, você está vendo que tem uma galera de compostos aqui, e essa foto, ela não é a que traduz da melhor maneira quando a gente fala de substância orgânica. Toda vez que a gente fala de orgânico, você já pensa naquela verduraria com aqueles tomate mais vermelhinho do universo, aquele brócolis que parece uma árvore frondosa, árvore da vida, e não é bem assim, tá? Por quê? Porque as substâncias orgânicas, por exemplo, são gorduras, né? E a gente nunca lembra de gordura quando a gente fala de alimentos orgânicos, né? E ela acaba sendo também um dos orgânicos aí que a gente está falando. Então, no caso aqui dos carboidratos, qual é o grupo mais extenso, né? Você tem vários exemplos aqui de onde que aparecem os carboidratos. Pães, nas massas, né? Macarrão, enfim. Você tem aqui alguns tipos de grãos, né? Que estão representados também, frutas, né, banana aqui, laranja, tal, e batata principalmente. Galera, quando eu falo desse tipo de alimento,
são alimentos energéticos, né? Lembra que quando a gente estava falando sobre a respiração celular, a gente falou isso no ano passado, a gente falou daquelas cadeias, né, que acontecem dentro da mitocôndria e que fazem a produção de ATP para eu e você. Então, o ATP é a molécula de energia que quebra lá as molequinhas, lembra? Adenosina trifosfato. Tem 3 fósforos, libera um, fica adenosina difosfato e por aí vai, né? A gente sempre tem uma troca lá de moléculas integralmente. Este carboidrato, lembra do nome, tá? Quando eu falo em carboidrato, se eu dividisse esta molécula aqui por 6, o que eu teria? Esse cara não precisaria aparecer, ficaria um carboidrato apenas. Este cara não precisaria aparecer, porque é um número 1 só, né? Então 6 dividido por 6 dá 1, e daí o oxigênio ficaria só o oxigênio. E esse cara aqui, se eu dividisse por 6, do 12 viraria 2, certo? Então o que ia aparecer? O carbono sozinho com H2O, que é água. Então eu tenho aqui um carbono hidratado, por isso o nome carboidrato ou hidratos de carbono, ok? Ou então hidrocarbonetos, como você queira chamar aí, tá? Fica a critério do cliente. Pessoas, vamos lá, ó. Existem carboidratos, existem 3 tipos de carboidrato que nós vamos falar aqui, tá? Então, os carboidratos monossacarídeos. O que são monossacarídeos? Sacarose é a terminologia que a gente usa para açúcar. Então, monossacarídeo, eu estou falando de átomos de carbono e moléculas de água na proporção de 1:1. Como assim? Quando eu tiver uma molécula de carbono, eu tenho uma molécula de água ao lado dela. Tá? Então, se eu tivesse aqui 12 carbonos, aqui eu teria 24 hidrogênios e 12 oxigênios. Sempre a proporção, quando eu aumentei a quantidade de carbonos, eu duplico também a quantidade de elementos. Duplico não, eu aumento na mesma proporção a quantidade de carboidrato, de água ali do lado, hidrogênio e oxigênio. Vamos lá, você tem exemplos aqui, né? Na tua apostila esse quadro aqui aparece. Eu coloquei só a questão da numeração ali para ficar um pouquinho mais fácil de entender. Não sei se você está vendo esse quadro, eu vou fazer a leitura para você. Se eu tenho 3 carbonos na fórmula C3H6O3, eu tenho uma chamada triose, tá? Se eu tenho 4 carbonos, tetrose. Se eu tenho 5 carbonos, pentose. Se eu tenho 6 carbonos, que é esse caso aqui, C6H12O6, eu tenho uma hexose. E se eu tenho 7 carbonos, eu vou ter então uma heptose. Isso aqui sucessivamente. A ideia é, o monossacarídeo, ele muitas vezes é determinada pela quantidade de carbonos na proporção de 1:1 com as moléculas de água que estão compondo esta fórmula. Tudo bem? Então, só para você entender, então, a questão dos monossacarídeos. Mono, uma molécula, ok? Um grupo, uma molécula inteira. Quando a gente falar, então, de outros carboidratos, a gente vai trabalhar a quantidade de moléculas de açúcar que contém esta cadeia. Existem moléculas que são mais simples, gente, tá? Outras são mais compostas ou mais complexas, assim, por assim dizer. Quando eu como um carboidrato, eu tenho que saber a quantidade de... se aquele carboidrato é um carboidrato simples ou composto. Por quê? Porque isso vai mudar muito a questão de absorção do nutriente no teu organismo. Se eu estou me alimentando em um carboidrato que a cadeia carbônica dele é pequena, logo eu vou me alimentar dele, ele rapidamente vai entrar na minha corrente sanguínea. Para eu que sou diabético, é um problema se eu me alimentar de muita comida com esse perfil, porque rapidamente ela entra no sangue e a insulina ainda não trabalhou direito, que eu tenho que ejetar ainda por sinal. Então, no caso, a insulina ela acaba vindo a rebote ali, toda vez que quanto mais alimentos desse você comer, mais o teu corpo vai ejetar insulina e vai ficar trabalhando que nem um louco, sobrecarregado. Quanto maior for a cadeia, essa cadeia vai precisar ser quebrada e aos poucos, então, na medida que ela vai sendo quebrada, essas moléculas menores vão surgindo no meio do caminho, tá bom? Depois dos monossacarídeos, você tem os oligossacarídeos, que é formado por 2 a 10
monossacarídeos. Vamos voltar aqui, ó. Dei até agora exemplo para você de monossacarídeo. É uma molécula de carbono. Isso aqui é um monossacarídeo. Lembrando, a proporção é de 1 carbono para cada molécula de água. Tá? Então, se eu tenho 6 carbonos, aqui a água está multiplicada por 6 o número de elementos. Monossacarídeo. Oligosacarídeo, 2 a 10 monossacarídeos conectados um ao outro. Aqui eu coloquei um exemplo para você. Lembrando, galera, que a formação desses carbonos aqui, ó, ele também varia a estrutura molecular dele. Aqui eu estou falando de uma galactose, por exemplo, e da glicose. São moléculas que têm basicamente os mesmos compostos, porém a formação ali, a dinâmica deles muda um pouquinho. Acho que muda alguns nutrientes só, alguns elementos químicos na tabela. Isso faz com que eles sejam elementos completamente diferentes, tá? Galactose, geralmente o açúcar do leite, né? E a glicose, então o açúcar, assim, por assim dizer, puro, né? Que a gente tem por aí, geralmente derivado de vegetais. Esses dois fazem uma ligação aqui, ó, com o oxigênio desse O2 aqui. Tá? Então, quando ele faz essa conexão, quando esse camarada faz essa conexão, eu tenho, então, um oligosacarídeo, ou seja, um disacarídeo nesse caso, que são duas moléculas conectadas, tá? Professor, mas você falou que tem vários aqui de 2 a 10, certo? Então é o oligosacarídeo. Esse que tem 2 é o disacarídeo. Os outros vai acompanhar esse nome aí? Exatamente. Tá? Então, na medida que ele vai aumentando a quantidade de monossacarídeos, você vai podendo dar um nome para ele aí, ok? Então, ele está no grupo dos oligosacarídeos. Então, são cadeias de açúcar razoavelmente elaboradas. Nem muito elaborada, mas também nem tão simples quanto os monossacarídeos, tá? Aqui virou a molécula, então, da lactose, que essa sim é o açúcar agregado no leite que você toma lá, ok? Enfim, isso aqui é uma ligação, então, que eles chamam de ligação glicosídica. Uma ligação entre duas glicoses, tá? Entre dois açúcares, perdão. Não duas glicoses, 2 açúcares. Tipos de oligosacarídeos, tá? Existem aqui, ó, os disacarídeos, né? Eu coloquei aqui 3 tipos, né? A sacarose, que é o mais comum, né? Que é a glicose mais frutose, ou seja, o açúcar das frutas, né? Onde é que eu acho ele? Cana-de-açúcar e beterraba, bem comum esse cara aparecer. Lactose, né? A glicose mais galactose, então é o açúcar do leite. Esse é aquele exemplo que eu passei no slide anterior. Maltose é a glicose mais glicose, né? Isso aparece na batata, ou seja, a batata é um riquíssimo carboidrato, gente, tá? Porque ele tem um oligosacarídeo feito com 2 glicoses, ou seja, uma molécula relativamente simples que vai entrar rapidamente na corrente sanguínea. Então, qualquer coisa derivada de batata vai entrar muito rápido no teu corpinho aí, beleza? Fica esperto na alimentação. Depois você tem os polissacarídeos. Aí aumenta de 10 em diante, tá? União de mais de 10 monossacarídeos. Aí é sem limites, tá? Então eu coloquei uma molécula aqui embaixo, ó, que ela começa e não termina, né? É um troço absurdamente grande de carboidratos conectados uns aos outros ali. Então, polímeros de monossacarídeos. Poli, muitos, né? Então, uma quantidade muito grande de monossacarídeos. Aquele primeiro lá, né, na proporção de 1:1, na condição de água e carboidrato, beleza? Quem é esse cara aí, professor? Esse cara aqui eu tô falando do amido, tá? Amido, ele é muito utilizado hoje na indústria de uma forma geral. Se encontra na comida, né, queijo ralado, essas coisas tem amido. Você vai encontrar até em fralda, né, produção de fraldas, absorventes. Você vai encontrar amido também, sei lá onde, deixa eu ver, eu deixei uma colinha aqui. Você encontra nos tecidos, até tecido até tem amido. Então, hoje em dia ele é bastante pulverizado. O mais clássico é o papel, né? A gente corta lá as árvores para tirar, você já ouviu falar isso. Amido vem de origem vegetal, então ele é retirado hoje e revendido, e aí
trabalha-se de N formas aí esse material, tá? Então tem uma série de questões aí que você pode trabalhar com o amido, que é um polissacarídeo, uma cadeia longa de carbonos formando cada uma das peças aí, belezinha? Quem são então? Amido, né, funções, reserva vegetal, então esses caras eles são armazenados, né, nos vegetais, são produzidos e são fundamentos de reserva. A planta está guardando para ela poder usar um dia, a gente vai lá, arrebenta tudo e pega, né? Então é assim que é a vida. Ocorrências, plastos das células vegetais, né? Tem umas estruturas de reserva dentro das células vegetais, nós vamos falar ainda aí este bimestre sobre essas células aí, tá? Celulose estrutural na parede celular de vegetais. A celulose, gente, é o que forma aquela parede celular. Lembra que tinha célula animal e vegetal. Célula animal é uma célula mais molinha. Célula vegetal tem em volta dela a parede celular que deixa ela firme, rígida, enfim. Então ela consegue uma estrutura bem melhor, tá? Nesse caso aqui da celulose, forma a estrutura das células na parede vegetal desses animais. E o glicogênio, reserva animal, né, nosso corpinho também, células do fígado e dos músculos, tá? Esse aqui é um polissacarídeo, ou seja, uma cadeia longa de açúcares. Beleza? Depois desses açúcares todos aqui, você tem os lipídios. Lipídio, gente, a gente sempre entende lipídio como as gorduras, né? E nem sempre gordura ela é um problema, tá? Falando em gordura, você já pensa lá naquela carne da picanha, assim, aquela gordurinha do lado e tal, você cortando, ela suculenta, rasgando na tua frente, você pega aquilo, come e ela vai direto na coronária. Vai lá por quê? Porque é horrível aquele tipo de alimentação. Já estou falando para vocês que gordura vegetal, geralmente não é uma gordura tão boa assim, gordura animal nem sempre é tão boa para o organismo quanto a vegetal. A gordura vegetal ela é bem mais atrativa no organismo do que as demais. Quer ver só como é que essa gordurinha está distribuída? Ó? Gorduras de forma geral são estruturas orgânicas que não são solúveis em água. Gordura nem sempre é um problema, como eu disse, mas se você tiver, olha a diferença aqui, ó, já mostrei isso aqui para você, peguei a foto do slide lá do 8º ano, para devolver para você essa sua memória. Olha aqui, ó, eu estou falando aqui tem uma caneta mostrando, tá, uma caneta que você usa, a caneta Bic, vou fazer propaganda, e aqui tem uma peça de gordura e uma peça de carne. Olha a proporção que existe entre 2 kg de carne e 2 kg de gordura. Se você tem 100 quilos, mas você tem músculo, não tem problema ter 100 quilos. O problema é ter 100 quilos e boa parte do seu peso ser gordura. Tá? Isso daqui é um tecido, eles chamam de tecido adiposo, né? Talvez você lembre. O adipócito é a célula onde essa reserva, ele filtra o excesso de caloria no seu organismo, né? E ele acaba fazendo então uma questão de reserva, formando essas gorduras no seu organismo e fazendo você inflar, né? O que não é nada saudável. Isso vai tornar o teu corpo a absorção de certos nutrientes bem mais difícil e vai permitir então que você tenha uma saúde bem pior, tá bom? Então não faça isso. Seja uma pessoa musclinha ali, ó. Você tem 2 músculos, mas seja só de musclinho, tá? Não é meu caso, mas tudo bem. Além disso, os lipídios têm uma importante função aqui na questão celular. Galera, graças ao bom Deus, e aqui eu falo graças a Deus porque Ele é bom mesmo. Quando Ele montou eu e você, quando Ele montou a vida de uma forma geral, Ele fez a estrutura da célula desse jeito aqui, ó. Cara, isso aqui parece ser bobo, mas é algo tão extraordinariamente bem pensado que simplesmente permite que eu e você, a gente não derreta. Como assim, professor? Eu já disse para vocês, acabei de falar no slide anterior, ó, gorduras são estruturas orgânicas que não são solúveis em água. Se não é solúvel em água, quer dizer que ela não se dissolve na água. Isso aqui, galera, você é basicamente água. 60% do teu corpinho é feito de água, tá? Tem água nele, né? Eu até comentei que se você fosse fazer
a referência mais próxima aí é você olhar uma piscina, tem 1000 litros d'água. Você fala, ok, tem água aqui. Agora, se eu enchesse aquilo lá com bexigas com água, você iria olhar mais ou menos a composição do teu corpo. As bexigas seriam as células, dentro delas, água, uma ou outra ia estourar, ia ficar por fora, e é assim que funciona no meu e no teu corpinho. Mas essa membrana, ela tem uma camada chamada de hidrofílica e hidrofóbica, tá? Depois eu vou mostrar para vocês num outro slide, um pouquinho mais para frente aqui, como é que funciona essa questão. Mas o fato dessa membrana, ela proteger aqui o que está acontecendo na tua célula, ela separa, não só separa o meio externo do meio interno, como ela também controla a passagem de nutrientes. Por meio do quê? Moléculas menores passam livremente entre as membranas, entre as moléculas de lipídio aqui, tá? E aqui no caso, você tem também as proteínas transmembrana que facilitam, são portas facilitadoras de entrada de substâncias ou de controle de substâncias de entrada e saída desses caras aqui, tá bom? Aqui você está vendo então lipídios simples, que são lipídios saturados, e essa conformação em temperatura ambiente, ele vai ter o formato mais sólido, ok? Mais firme. Nesse caso aqui, os insaturados em temperatura ambiente, por conta desta dupla cadeia aqui, ó, uma única dupla entre carbonos já fez com que essa formatação da cadeia fosse declinado ali. Isso dificulta esse processo de compactação e geralmente então eles vão se encontrar na forma líquida, tá? Lipídios, galera, lipídios simples, né? Tem a função então no organismo de reserva e energia, lembrando que quando você tem a sua gordurinha, num dia como hoje, né, que tá mais ou menos aí 10, 11 graus, cara, eu tava de cachecol até agora, morrendo de frio aqui. Se fosse o Bruno, ia estar suave, né? Tá aí ainda de chinelinha, havaiana e tal. Isso sempre dá uma raiva. No verão, em compensação, enquanto você tá suave, o cara tá lá, né? O gordinho sempre tá com aquele bigodinho de suor, assim, né? Passando mal. Por quê? Porque quem é mais gordinho, eu não tenho nada de gordura, né? Eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Porque já era para ter tido alguma coisa aqui. Mas a camada de gordura, ela é uma capa protetora no organismo, tá? A maioria dos seres humanos e, na verdade, dos mamíferos de uma forma geral, tem uma camada protetora. Coloquei uma baleia ali porque as baleias, elas têm uma camada espessa de gordura que protege elas não só contra uma matriz energética para elas, né, no caso, como também isolamento térmico, né, como eu disse agora, dos gordinhos que não passam frio, e impermeabilizante de superfície, mais ou menos aqui ele quer dizer, perdão, isso daqui é outra coisa, ele está falando isolamento térmico e contra choques mecânicos, a baleia também aguenta mais porrada, por isso então essa camada de gordura ela é bastante importante neste animal. Tá? Nos seres humanos, a dinâmica da vida do ser humano, ela não permite, não é saudável ter uma camada de gordura tão espessa. É importante ter um mínimo, né? Por conta de reserva, o que o organismo faz? Na medida que você vai comendo, se você não usa tudo, ele começa a reservar. Esta reserva, então, vai fazer com que você aumente, né, de gordurinha ali e tal. Ah, eu não gosto de pneuzinho, não sei o que mais, tá. Galera, isso é reserva, isso é saudável até certo ponto, é óbvio, né? Hipermeabilizante de superfície, né? Às vezes ele faz com que folhas, né, que tem aquelas ceras ali sobre elas tenham essa... Você coloca um pingo d'água ali, ela não encharca, você já deve ter visto isso. Na natureza, isso está espalhado, então, entre alguns seres, alguns inclusive usam um tipo de cera sobre as penas, né, as aves lá, para não molhar, o que seria trágico se ela estivesse voando e a pena dela fosse encharcada por água, né? O que aconteceu? O bichinho não ia suportar o peso e ia acabar caindo, ia danificar a estrutura de voo dele e ele ia acabar caindo, né? Então não teria como. Então o organismo acaba lidando com essas coisas aqui. Aí entram os lipídios compostos e aqui entra então a nossa famosa camada lipídica da sua membrana plasmática. Nossas células, de modo geral, teu corpinho, meu corpinho, coisa maravilhosa que Deus fez. Galera, você tem aqui, ó, como se fossem umas cordinhas aqui, tá? Então são duas camadas viradas uma para outra assim.
Galera, se não fosse desse jeito, qualquer chuva ia dissolver você. Você não ia poder cantar Sing in the Rain. Isso aí seria o caos na Terra. Tá? Você simplesmente, qualquer chuva iria dissolver você, ia sair as bolinhas do olho, cada uma para um lado, e você ia virar em nada. Ok? Ó, meio extracelular, meio intracelular. Ou seja, aqui está para dentro da célula, aqui está para fora. Tem uma camada chamada de fosfolipídica. O que é fosfolipídio? Ó? Composto por álcool, glicerol, tá? Os lipídios compostos, ácidos graxos e outras substâncias diferentes, como carboidratos, que são os glicolipídios, nesse caso aqui, e fosfatos, que são os fosfolipídios. Então isso daqui é gordura junto com esses fosfolipídios, com esses fosfatos, que vai tornar isso então a bicamada lipídica fosfolipídica. Este meio aqui, ó, a parte ali que você está vendo amarelinha, ela é chamada de hidrofóbica, ou seja, ela não gosta de água. Isso tem a ver com a polaridade da água e a apolaridade do óleo. Isso é o que garante que elas nunca se misturem, tá? Não tem afinidade, eles não gostam do outro, não curtem. Então, nesse caso aqui, não dá liga. E os caras ficam sempre ali separados e não querem nem saber. Por isso que alguns óleos, meninas que gostam de óleos corporais e tal, ele tem 3 texturas lá, por conta dessa diferença de polaridade entre os tipos de componentes, tá? A hidrofílica é a que gosta de água, tá? Então ela fica em contato com a água. As bolinhas ali, de cima e de baixo ali, ela fica em contato com a água. A parte que é hidrofóbica fica no meio da membrana. Então ela dificulta a passagem de água. Senão seria uma bagunça, todo mundo ia entrar e sair a hora que quisesse e tal. Então ela mantém a água de dentro e a água de fora numa concentração razoável ali, onde ninguém consegue meter o pitaco ali, beleza? Depois dos lipídios compostos, galera, isso aqui é o último assunto do dia. Nós vamos falar de colesterol rapidamente aqui. Eu sei que eu já falei sobre isso lá no 6º ano, mas quando a gente fala de colesterol, você tem 2 lipoproteínas que vão ajudar ou não no seu corpinho, tá? Olha ali, ó. Colesterol insolúvel em água, obviamente, é uma gordura, liga-se a lipoproteínas para se locomover. Quem são essas lipoproteínas? O LDL, que é chamado de colesterol LDL, e HDL. Então, essas proteínas lipoproteicas, elas têm uma característica que permitem que a pessoa transporte as gorduras que ela ingeriu lá, no caso, geralmente a gordura animal que a gente se alimenta, né, de forma geral. O LDL, ele tem o nome de Low Density Lipoprotein. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela pega esse mecanismo e ela consegue remover parte da gordura que está no seu fígado, inclusive, e levar para dentro das células. Isso é ultra, mega, hiper prejudicial. Também esse transporte faz com que aumente o risco de entupimento de artérias, de vasos sanguíneos e qualquer tipo de lesões, de uma forma geral, do sistema circulatório. Então, o LDL colesterol, se ele está num nível muito alto, todo mundo tem que ter, tá, galera? Você precisa ter essa lipoproteína para levar as gorduras que são fundamentais para o nosso corpo. O nosso cérebro precisa de proteína. O nosso coração precisa, de gordura. O nosso coração precisa de gordura. O nosso fígado precisa de gordura. Então, principalmente para controlar as funções vitais do cérebro, gordura é importante. Não estou dizendo aqui que ela tudo mata, tá? Mas quando você olha o HDL, olha o tipo de alimento que tem aqui. Aqui você não vai estar vendo, mas eu estou falando aqui ó, tem um desenho de uma artéria sem estar entupida, bonitinha, um fígado saudável. Onde que tem bastante gordura? Abacate, tá? Que auxilia com esse HDL, que é o bom, alguns óleos, né? O azeite de oliva, enfim, e alguns vegetais aqui, no caso as ervilhas ali, e manteiga também, tá? Alguns alimentos, eles têm a capacidade de aumentar a taxa de HDL no teu corpinho. Mas o que mais aumenta, tá, a taxa, o alimento, não tem como eu falar assim, coma isso que vai aumentar, tá? Porque ele depende do metabolismo. Se você não
se mexer, se você não se movimentar, não fazer exercício, não cumprir com o que o teu corpo pede que a gente faça, você vai ser menos saudável. E olha só o que o LDL, né? O que aumenta o LDL? Pizza, hambúrguer, batata frita, uma carnona vermelha ali, leite demais. Cara, é tudo o que você está fazendo agora em casa, certo? Eu sei que quando esfria, a tendência é a gente comer, o nosso próprio apetite muda para comidas mais gordurosas. Mas isso, galera, tome muito cuidado porque eu não estou falando que não é para comer. Eu já dizia isso lá no 8º ano para vocês. Quer ir no Mac? Vai no Mac. A questão tá bom, se for de BK também para no BK. Mas se você comer sempre, depende muito, a regularidade que você come mal. Tá? Se isso for parte da tua rotina, você vai se dar mal. Se você quer fazer um desafio, fica 30 dias sem comer fast food. Sei que é difícil, mas então 2 semanas, sei lá. Quando você voltar a comer, você vai perceber o tanto que aquilo pesa no teu corpo. Tá? Você vai começar a sentir um desconforto e tal, justamente porque o teu corpo está aprendendo a se ver livre dessa toxicidade. Então não é bom, ok? O HDL colesterol, ele é o High Density Lipoprotein. Esse cara, ele não permite, não consegue levar para dentro da célula, principalmente, né? Porque ele tem uma densidade maior e ele, então, além de tudo, ele ainda limpa as gorduras, essas maléficas do nosso organismo, de forma a não deixar com que elas fiquem caminhando livremente pelo teu corpo e chegando a todo que é lugar. Tá? Então, aumentar o HDL faz toda a diferença se você tem um LDL descontrolado aí. Se você já fez exames de sangue e você está com problema para controlar colesterol, comece sempre tirando gorduras da sua dieta e aumentando o ritmo de atividade física. Isso com certeza vai fazer bem para você, você vai ser bem mais feliz na sua vida, tá bom? Galerinha, aula que vem então a gente continua a saga aí dos nutrientes, tá? Dessas moléculas orgânicas. Vamos falar então sobre vitaminas, né, que é a continuidade da sua apostila aí, proteínas, vitaminas e os ácidos nucleicos para a gente poder fechar esse assunto e aí poder ter mais tempo também para falar das nossas bonitas células, beleza? Galera, Deus te abençoe, tamo junto aí, vamos conversando no PDA e se tiver qualquer dúvida é por lá que a gente vai se comunicar. Fera, Deus abençoe, é nóis!